Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, encheste a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregado numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando guia supremo e salvador para dar ao povo de Israel a convenção e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo que Deus concedeu àqueles que a ele obedecem. Quando ouviram isto, ficaram furiosos e queriam matá-los. Palavras do Senhor, graças a Deus. Na leitura de hoje vem falar de uma das provações, dentre tantas que os apóstolos tiveram que passar para poder proclamar o Evangelho de Deus. Se a gente prestarmos atenção, eles se acovardaram no início, quando Jesus foi crucificado. Mas o Espírito Santo dá um espírito da ousadia a cada um daqueles que obedecem, pois fala no final: nós e o Espírito Santo que Deus concedeu àqueles que a Ele obedecem. Através da obediência, somos capazes de ter o Espírito Santo de Deus, assim como os apóstolos. Nós, nesse mundo, tememos muitas coisas, em especial a morte. Todos nós tememos a morte. Mas aquele que tem uma vida concreta em Deus, ele não teme mais a morte. Ele não teme mais nada nesse mundo, porque o foco dele está nas coisas do alto. E isso os apóstolos eles tinham em mente. Eles proclamavam o Evangelho sabendo de tudo que poderia acontecer com eles, mas eles estavam cumprindo a missão que foi confiada. Assim também nós devemos fazer. Nós temos uma missão que foi confiada por Deus a cada um de nós. E todos nós temos esse dever, como diz o Catecismo da Igreja Católica. Todo cristão ele é pregador. Todo cristão ele tem o dever de falar de Deus, de falar do Evangelho. Não só aqueles que estão no altar. Temos que testemunhar com as nossas palavras e também temos que testemunhar com as nossas vidas. Aqui eles haviam sido proibidos de falar do nome de Jesus. Mas de nada adiantou essa proibição, porque eles falam aqui. Pedro fala: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Muitas vezes nós tememos muito aos homens, porque queremos nos encaixar na sociedade, na realidade da vida, e temos medo de caminhar na contramão do mundo. Mas Pedro aqui ele teve coragem de falar: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Manter a obediência a Deus. Ser fiel ao Senhor. Aos homens será uma consequência, porque nós sendo bons cristãos, também seremos bons cidadãos nessa terra, nesse mundo. Mas vai haver algum momento que nós vamos contrariar o mundo. E se a gente não tiver peito para enfrentar essa realidade, se a gente não tiver a coragem de defender o nome de Jesus, o Senhor ele irá se envergonhar de nós lá no céu, como ele diz na sua palavra. Mas aquele que não tem vergonha, aquele que proclama a palavra, que fala de Deus nessa vida, Deus vai honrá-lo lá no céu. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.